Bom, nesse vídeo a gente vai começar a falar de funções contínuas, né? A gente já devia ter feito isso antes, mas chegamos nesse ponto só agora. Então, boa parte desse vídeo vai ser só motivação. No finalzinho a gente tem as definições. Se você está acostumado com a definição de cálculo, de análise, alguma coisa assim, você vai ver que a minha primeira definição vai ser muito próxima daquela e a segunda definição aí é a definição mais clássica em topologia geral, tá? A gente vai ver que elas são, em algum sentido, equivalentes. Se você está bem motivado pelas de cálculo de análise, essa primeira parte do vídeo é um pouco inútil porque você está motivado já. Então, o começo para mim é só para motivar a definição de função contínua. Eu não vou direto na de topologia geral porque eu acho que ela esconde um pouco da motivação. Eu quero justamente aqui destacar a motivação, então eu vou deixar ela num segundo momento, mas a gente chega lá, tá bom? Então vamos lá, o que vai ser a função contínua? Então basicamente você vai ter dois espaços, né? Você tem aqui o seu x e aqui você tem o seu y e você vai ter uma f que associa pontos do x com pontos de y e a gente vai querer pedir que ela seja contínua. Tem aquelas motivações que vai falar, eu quero quando eu ando pouco aqui, eu ando pouco aqui, aí você vai ter que explicar um pouco o que é o pouco. Eu acho um pouco mais confuso. Eu vou tentar fazer de uma outra maneira e eu vou tentar fazer isso com um exemplo um pouco mais prático, mais ou menos mais prático. Então vamos pensar o seguinte. Então no meu exemplo concreto aqui, pensa que a F é uma máquina, ela pega uma entrada e ela gospe uma saída. Tipo uma máquina real, assim, ela pega coisas concretas desse lado e gospe coisas concretas desse lado. Então só para ficar um pouco mais fixo aqui pra gente, imagina que aqui desse lado você entra com farinha e desse lado aqui você sai pizza. Além de tudo, ela é uma máquina um pouco mágica, né? Porque ela consegue pôr os outros ingredientes que a pizza precisa além da farinha. Mas aqui no meu caso, vamos só pensar no ingrediente só para ficar mais fácil, tá? Aí vamos fazer o seguinte, né? Você vai querer uma quantidade fixa de pizza na saída, certo? Então, sei lá, como uma pessoa normal, você mede pizza em metros quadrados. Então você tem aqui o quanto que você quer de metros quadrados de pizza. Você lê lá nas especificações da máquina, ela fala, olha, se você quer tantos metros quadrados de pizza, você precisa desse tanto aqui de farinha, certo? Pois essa quantidade de quilos de farinha, sai essa quantidade de metros quadrados de pizza. Isso é uma situação completamente ideal. Na prática nunca é assim, certo? Você tem erro de medida aqui, você tem erro de medida aqui, você tem um erro no processo da máquina, então tipo, tem erro para todo que é lado aqui. Então esse tipo de ideal aqui não existe. Então, como que vai funcionar aqui? Essa máquina, nas especificações dela, ela vai ter que conseguir trabalhar com erro, beleza? Então, quando você fala, olha, eu quero esse tanto de quilo de pizza, aí a máquina vai te perguntar, mas tudo bem, eu não vou conseguir acertar, provavelmente eu não vou conseguir acertar isso muito precisamente. Você consegue me dar uma tolerância de quanto que você pode errar, né, nessa quantidade de metros quadrados no final? Aí você fala, olha, eu aceito até essa tolerância aqui. Ó. Então, se tiver nessa região T aqui, em volta do alvo certinho, tá bom para mim. Isso aqui é a minha tolerância. Aí no manual da máquina está escrito, olha, tá bom, mas para acertar essa tolerância aqui, é lógico que se você me der esse ponto aqui na lata, vai cair lá certinho. Mas o que eu estou falando é que assim, olha, se você me der, você não vai conseguir medir isso aqui também certinho. Então, para essa tolerância, eu preciso que você me dê isso aqui, essa região aqui que vamos falar que é o erro de entrada, vai. Se você acertar esse erro de entrada aqui, da quantidade de quilos, eu garanto para você que cai na tolerância que você me exigiu. Certo? Vem escrito isso no manual. Uma máquina muito ruim ia falar o seguinte: olha, você quer acertar essa aqui a tolerância? Só no ponto mesmo. Ela não, tipo, ela exige de você, ela não te dá a garantia de tolerância zero lá no final, mas ela exige que você dê tolerância zero no começo. Certo? Então, do tipo, e um outro lado muito mágico seria uma coisa assim, do tipo, você pode fazer o que você quiser aqui, eu te dou certinho aqui no final. Isso é, além de tudo, a máquina era muito mágica, né? Ela ia transformar coisas. Então aqui o que ela está pedindo simplesmente é isso, olha, você me fala quanto que é que você aceita de erro aqui,
né, uma tolerância aqui para o final, eu falo, olha, então você pode errar na entrada esse tanto aqui, que se errando nesse tanto eu ainda caio dentro da sua tolerância. Tá certo? O que vai ser a máquina que vai ser contínua, né? Do tipo, a contínua, a continuidade aqui, ela vai dizer simplesmente que é o seguinte: essa sua máquina, se você vier agora e der uma outra tolerância, vamos supor que você faz uma tolerância assim bem mais exigente, ela vai te falar, tá bom, mas eu garanto então que você só não pode errar tanto aqui que eu consigo cair lá dentro. A função vai ser contínua se, não importa qual é a tolerância que você jogue para ela, ela consegue te dar uma exigência para sua entrada que é ainda assim ela vai satisfazer a coisa certa. Tudo bem? Então vamos escrever agora esse negócio para ficar a definição formalzinha mesmo, direitinho. Beleza? Então vamos lá. Então como é que fica? Definição. Eu vou pôr aqui bonitinho, então sejam x tal. E aí o outro, ele tem uma outra topologia, né? Então eu vou trocar a letra, vou por um ρ. Sejam x tal e y ρ, espaços topológicos. Dizemos que f que sai de x e chega em y, né? Então se tem uma função que atribui pontos de x nos pontos de y, é contínua no ponto x. Repara que a gente aqui motivou a definição de continuidade em volta do ponto x, que é onde é aquele valor lá de farinha que a gente ia ter no começo lá do meu desenho. É contínua no ponto x se para todo V vizinhança aberta de f de x, existe W vizinhança aberta de x, tal que essa vizinhança é levada inteirinha dentro do V. É exatamente aquele desenho que eu fiz. Aqui você tinha lá na imagem, você tinha aqui o seu f de x, você falou aqui com essa notação o quanto que você aceita como certo, que é o V. Lá você tinha o x original, você falou, tá bom, então eu garanto que se você pegar dentro desse W, qualquer ponto que você pega aqui vai cair aqui. Não pode ter um ponto aqui dentro que cai para fora. Tá certo? Então essa é a definição de função contínua no ponto x. Ok? Qual que seria a versão global desse troço? É simplesmente você falar que ela é contínua em todos os pontos, certo? Aí isso aqui ela vai te dar a definição topológica. Vou colocar a definição topológica direto e aí a gente faz a, a relação entre os dois depois. Quer ver? Se você abrir um livro de topologia geral, em geral, como é redundante, né? Mas se você abrir um livro de topologia geral, vai aparecer uma coisa desse jeito aqui, ó. Sejam x tal y ρ espaços topológicos. Estou copiando exatamente o que está escrito ali em cima. Dizemos que f de x em y é contínua. E aqui eu não vou falar contínua num ponto, tá? Eu vou falar simplesmente contínua. É contínua se eu vou colocar em notação aqui, depois eu faço melhor. Quer ver? Para qualquer A pertencente a ρ, f a menos 1 de A pertence a tal.
tá? Talvez nos livros não vai ficar escrito desse jeito aqui, que eu fiz uma anotação muito compacta aqui, mas ó, isso aqui quer dizer aberto em y, certo? Para qualquer aberto de y, a imagem inversa desse aberto pertence a tal, ou seja, é um aberto em x. Então, imagem inversa de aberto é aberta. É assim que a gente lê esse troço. Alguns comentários rápidos, tá? Cuidado aqui, não estou falando que a função tem inversa, tá? É só a imagem inversa, então aqui é a coleção de todos os pontos, tais que na hora que você faz a conta eles caem dentro desse A. Estou falando que esse conjunto vai ser um aberto, tá? Então a imagem inversa de aberto é aberta. Se você está acostumado com coisas de álgebra, por exemplo, dava muita vontade de fazer a imagem direta, né? Falar que função contínua leva aberto em aberto. Não funciona muito bem esse lado. Isso aí é a definição de função aberta. É outro conceito, faz outro tipo de coisa, não é o que a gente vai discutir por enquanto, tá? Então só cuidado aqui com essa imagem inversa, ela vai carregar abertos da imagem para o outro lado. Vamos ver como é que esses dois conceitos se relacionam para fechar essa primeira parte aqui, que tem a motivação e a definição. Na verdade, esses dois conceitos se relacionam da seguinte maneira. Aqui eu falei quando que a função é contínua num ponto. Aqui eu estou simplesmente falando contínua. Certo? Duas definições a princípio nada a ver uma com a outra. Inclusive essa aqui, sei lá qual é a intuição para essa. O que a gente vai ver simplesmente é que se você exigir que a sua função é contínua em todos os pontos, nessa definição aqui que vai ponto por ponto, ela vai ser equivalente a essa de baixo. Certo? Então vamos escrever exatamente isso. Então, proposição. Então, dados x tal, y rho. Então, esses aqui são espaços topológicos, né? Espaços topológicos. E uma f que sai do x para o y. Então, f é contínua. É a segunda definição, né, que a gente fez. F é contínua. C e somente C. F é contínua em todos os seus pontos. Todos os seus pontos ficou feio, né? Então, vamos pôr assim, todo x pertencente a x. Inclusive, eu economizo uma linha aqui. Certo? A gente tinha uma definição do que é ser contínua num ponto, e agora a gente tem a definição de ser contínua globalmente. A gente poderia ter simplesmente definido o que é ser contínua sendo esse troço aqui, falar que ela é contínua em todos os pontos, e aí mostrar que isso é equivalente a ser contínua com uma proposição. Definir daquele outro jeito, vamos provar então aqui a mesma coisa, certo? Demonstração. Então a gente tem dois lados. Eu vou supor primeiro aquela de baixo, né, que é a esquisitinha. Imagem inversa de aberto é um aberto, certo? Bom, então eu tenho essa, estou supondo que a imagem inversa de aberto é aberto, tenho que mostrar que ela é contínua em todo ponto x. Então, fixa um ponto, seja x pertencente a x. O que você tinha que fazer mesmo? Você tinha que olhar, vamos fazer um desenho aqui embaixo. Você tem o f de x, você tem um aberto em volta dele, você tem que arrumar um aberto em volta do x, de forma que tudo aqui caia aqui dentro. Então, vamos lá. Seja... Vamos pegar esse cara aqui da direita. Seja V vizinhança aberta de f de x. Para você ver se você está entendendo, pensa para o momento onde é que mora essa vizinhança. Se ela mora em tal ou se ela mora em ρ. Ela mora em ρ, certo? F de x é de y. Então, V vizinhança aberta de f de x. Ok? Note que f a menos 1 de v, vamos chamar isso aqui de w, para seguir a notação que a gente tinha antes, é aberto. Por hipótese, certo? Porque imagem inversa de aberto é aberto, é essa a hipótese que a gente está tendo aqui. E x pertence a w. Bom, acabamos de achar uma vizinhança aberta
de x, certo? É o próprio w, de forma que todo mundo que você calcula cai dentro de V, por definição, né? Do tipo, isso aqui é exatamente falar que é o que quer ser a imagem inversa. Qualquer ponto que você pegar de W, na hora que você calcula F, caiu dentro de V, por essa definição aqui. Então, esse lado, pelo menos, foi fácil, né? Vamos ver o outro lado agora. Apagando essa parte aqui, que a gente não precisa mais. E vamos fazer o outro lado. O outro lado agora é o quê? Você está supondo que para cada x, a função é contínua naquele ponto. E aí você quer mostrar que a imagem inversa de aberto é aberta. Então, vou mostrar que a imagem inversa de aberto é aberto. Começa com aberto. Então, seja aberto aonde, né? Quer mostrar a imagem inversa de aberto é aberto. Então, tem que ser em ρ. Aberto em y, né? Então, ele pertence a ρ. Tudo bem? Olha aqui, ó. Para cada x tal que f de x pertence a A, certo? Eu não consigo fazer nada sobre o x e relacionar ele com A, só consigo relacionar ele com A se eu aplicar a f. Então, para cada x que eu relaciono com esse cara, eu consigo fazer o que? Existe, vamos chamar de wx para seguir a notação antiga, que é o que? A é uma vizinhança aberta do f de x. Então tem um wx, vizinhança aberta de x, tal que na hora que você aplica o f nessa vizinhança aberta, esse troço inteiro fica dentro do A. Certo? Bom, mas então, o que a gente tem aqui? Qualquer ponto que você... vamos fazer um desenho. Você tem aqui o seu A. Você pegou agora um ponto x que na hora que você calculava o troço, o f de x, caía aqui dentro. Certo? Aí eu achei um abertinho em volta dele, que chama w de x, de forma que qualquer cara aqui dentro é jogado lá dentro. Pode ser um negócio meio grande assim, mas cai dentro do A. Certo? Eu fiz isso para qualquer x na imagem inversa do A. Bom, mas se é qualquer x na imagem inversa do A, a gente tem então que f a menos 1 de A nada mais é que a união dos x pertencentes a f a menos 1 de A é w de x. Vê se vocês concordam. Como é que você tem aqui as duas inclusões? Essa inclusão, essa inclusão sai fácil, certo? Porque esse lado de cá tem todos os x's que estão no f-1 de A. Então, desculpa, esse é o outro lado. Esse lado de cá, você vai pegar cada wx está dentro do A quando você aplica o f. Então, cada wx está contido aqui dentro desse lado, então isso dá certo. A outra inclusão é aquela que eu já tinha falado. Qualquer cara que você está aqui, ele aparece aqui, né? Porque aqui tem todos esses. Beleza. E agora o que a gente tem? Isso aqui é o que a gente queria mostrar que é aberto. Mas agora isso aqui, cada um desses é um aberto. Bom, mas então isso aqui é uma união de abertos. Então isso aqui, portanto, f a menos 1 de A é aberto. E acabamos. Tá? Na apostila vocês vão ver que está uma definição por vizinhança, sem ser vizinhança aberta, é equivalente. Você pode pedir vizinhança, vizinhança aberta, tanto faz. Você consegue fazer o mesmo resultado, só dá mais um pouquinho de trabalho ou não. Tá? Aí no próximo a gente faz alguns exemplos e mais alguns resultados. Por enquanto é isso aí.